Graça e paz, amados irmãos. Aqui quem vos fala é Presbítero Gregório. Muito bem, amados irmãos. Nós estamos falando acerca do fruto do Espírito Santo. E eu falei sobre o 9º nome do fruto, mas quero gravar mais um áudio falando sobre esse estudo maravilhoso chamado fruto do Espírito. Eu chamo a vossa atenção para o texto da qual eu fiz a abertura, o final, e estarei fazendo a conclusão com este texto, onde a palavra de Deus, no livro de Mateus e também no livro de Gálatas. Bem, amados irmãos, a Bíblia diz que nós somos templo de Deus, templo do Espírito Santo de Deus. E o Espírito de Deus habita em nossas vidas. E se nós somos templo, então somos morada do Espírito de Deus. E se o Espírito de Deus está habitando em nós, então é claro que nós iremos produzir o fruto desse Espírito. Mas só irá produzir fruto do Espírito aqueles que verdadeiramente se colocarem na presença de Deus para produzir fruto. Porque o Espírito Santo, ele é chamado de Consolador, ele é chamado de guia, ele é chamado de conselheiro, mas ele nunca obriga você a fazer nada que você mesmo não se propõe a fazer, que você mesmo não busque para fazer, para entrar na presença do Senhor nosso Deus. O Espírito Santo, ele é muito educado nesse sentido. Assim a Bíblia diz: toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz fruto mau. Não podes a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bons frutos, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Mas o fruto do Espírito é amor, é gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra estas coisas não há lei. Mateus 7, verso 17 a 20, e Gálatas 5, verso 22 e a 23. E, amados e diletos irmãos, eu quero dizer para vocês que a Bíblia, ela compara o crente cheio do Espírito Santo como uma árvore frutífera. No Salmo 1, versículo 3, ele compara isso. Ao estudarmos, ele diz que aquele que confia no Senhor, ele será como uma árvore plantada junto ao ribeiro de água, e estará dando o seu fruto na estação propícias, e tudo que esta pessoa fizer, ele prosperará, e tudo que esta pessoa fizer será próspero. E a Bíblia diz que o ímpio não é desta maneira, porque o ímpio irá perecer. Amados e diletos irmãos, eu quero vos dizer também que a Bíblia, ele traz para nós alguns esclarecimentos, falando sobre as virtudes cristãs, a virtude do fruto espiritual. O primeiro fruto é a base de toda a virtude cristã, que é o amor. E quem tem o amor fluindo em seu coração, ele produzirá o segundo fruto, que é a alegria, que é o gozo espiritual, que é o regozijo espiritual. E quem tem essa alegria fluindo dentro do seu coração, irá produzir o terceiro fruto, que é a paz, é o amor em descanso, terá paz consigo mesmo, estará tranquilamente, irá deitar e dormir e repousar tranquilamente. A Bíblia diz: em paz me deitarei e dormirei, porque o Senhor está comigo. É o Senhor que nos guarda, amados irmãos, Ele é nossa proteção.
Ele é o nosso verdadeiro baluarte. Ele é a proteção para nossos momentos de dificuldade. Deus tem algo extraordinário para fazer na tua e na minha vida. Basta querermos, basta nos colocarmos na presença dele, em atitude de adoração. Quem tem paz em sua alma, quem está em descanso com Deus, quem dorme tranquilamente, não sofre de insônia, quem dorme tranquilamente, não tem depressão, não tem angústia, nenhum mal pode atingir um coração adorador, um coração em paz, um coração que repousa no braço do Pai. Nenhum mal pode atingir você, meu amado e minha amada irmã, porque você está em paz com Deus. Você tendo paz com Deus, você está em descanso. Você estando em descanso com Deus, você tem paz consigo mesmo, você tem paz da sua família, você tem paz da sua vida profissional, você tem paz na sua vida ministerial, você tem paz com seus amigos, você estará em paz com o mundo. O mundo não vai te atingir. Por quê? Porque você tem paz de Deus dentro do seu coração. E quem tem paz de Deus dentro do seu coração, ele produz o quarto fruto, que é a longanimidade, que é o amor paciente, que é aquele amor que tudo espera, que tudo confia, que espera o melhor do ser humano, ele espera o melhor do seu ente querido. Ele é um amor longânimo, ainda que as pessoas erram com ele, estará propício a perdoar, sempre a estender a mão em socorro daquela pessoa, mesmo que te ofendeu, mesmo que se levantou contra você, mesmo que muitas vezes tentou tirar você da sua razão, fazer com que você errasse o caminho da fé, mesmo que esta pessoa muitas vezes se tornou seu inimigo, mas você é longânimo, você é capaz de perdoar, é um amor paciente, você é capaz de estender a sua mão pacientemente para reconciliar com esta pessoa que muitas vezes tem se levantado contra seu próprio ministério. Amados e diletos irmãos, quem tem a longanimidade atuando dentro do seu coração, que for paciente, que for aquela pessoa que estende a mão para socorrer o aflito, que estende a mão para levantar o caído, que estende a mão para dar o perdão, que estende a mão para perdoar, também produzirá o quinto fruto, que é a bondade. A bondade é o amor em ação. E um amor em ação, amados irmãos. A bondade, ele vem com a benevolência, a bondade vem com a longanimidade, a bondade vem com a benignidade, a bondade vem com a fidelidade, a bondade vem através do amor, através da alegria, através da paz. A bondade, ele sempre fará tudo aquilo para socorrer as pessoas menos desfavorecidas, as pessoas que muitas vezes estão passando por privação, por angústia, por tribulação, mas se você tem o coração cheio de bondade, você sempre irá ao socorro desta pessoa, ainda que muitas vezes você não tenha como fazer nada a favor desta pessoa, você estará postrando, adorando a Deus, orando a Deus, clamando a Deus em favor desta vida que está sofrendo, que está muitas vezes passando por dificuldade, que está muitas vezes passando por um momento difícil da sua vida. Você então estará sempre fazendo isso, porque quem tem a bondade em seu coração é um amor em ação, é um amor socorredor, é um amor que está sempre pronto a levantar aquelas pessoas que estão muitas vezes passando por luta, passando pelos emaranhados da vida, que muitas vezes foi enlaçado por um mundo pecaminoso, que foi laçado por um espírito de vício, que foi laçado muitas vezes por um espírito opressor, por uma enfermidade. Você estará pronto a visitar aquelas pessoas que estão no leito da enfermidade, você estará pronto a estender a mão para orar, para socorrer a pessoa menos desfavorecida, porque a bondade é o amor em ação. Quem tem o amor em ação produzirá também o sexto fruto do Espírito, que é a benignidade, que é o amor benevolente, que é o amor mediante o amor de Deus,
porque Deus é benigno, porque Deus é justo, porque Deus estende a sua mão para fazer a sua benevolência, para usar de benevolência para conosco. Deus é um Deus benevolente. A benignidade, amados irmãos, é um amor muito paciente, é aquele amor que você tem a paciência em seu coração, que você está, amado irmão, muitas vezes a pessoa vira as costas para você, fala mal de você, mas você é benigno com esta pessoa, você tem paciência com esta pessoa, você sofre muitas vezes pela rejeição desta pessoa, porque você ama esta pessoa. A benignidade é o próprio amor de Deus dentro do teu coração, em favor do ser humano, em favor da humanidade, em favor do seu ente querido, a favor das pessoas que você não conhece, a favor das pessoas que muitas vezes nunca irá socorrer você, nunca fará nada a seu favor, mas você ama esta pessoa porque você tem a benignidade agindo dentro do seu coração. A benignidade de Deus nos leva a fazer isso, amado irmão. E quem tem a benignidade atuando no seu coração, então, amado irmão, ele produzirá o sétimo fruto do Espírito, que é a fidelidade, que é o amor no campo da prova, que é o amor chamado a fé que muitas vezes você atua, você age, você acredita, porque a fé, ele move todos os males. A fé, ele é capaz de trazer à existência aquilo que não existe. A fé é semelhante ao dom de Deus, porque a Bíblia diz que a fidelidade é como um casamento, um marido com sua esposa, a sua esposa com seu marido, é fiel, usa de fidelidade, não esconde nada desta pessoa. E você, amado irmão, estendo a fidelidade, a fé, como fruto do Espírito Santo de Deus, você será fiel à sua amizade, você será fiel à sua comunidade, você será fiel ao seu patrão, você será fiel com as suas dívidas, você será fiel com tudo aquilo que você tem muitas vezes constituído na sua vida. A fidelidade, portanto, e o amor no campo da prova, mesmo muitas vezes você passando por luta, por tribulação, passando um momento difícil, muitas vezes falta tudo em sua vida, mas você mantém-se fiel na presença de Deus, fiel ao nome do Senhor nosso Deus. Você não nega a sua fé, você adora a Deus, mesmo diante da pobreza, mesmo diante da miséria, mesmo diante da enfermidade, mesmo diante das lutas, mesmo diante da dificuldade, você adora a Deus, você clama, suplica o amor de Deus, você não reclama da vida, você não critica os outros, mas adora com a alma, adora com o espírito, um coração adorador. Este é a fidelidade, este é o amor no campo da prova, mesmo diante da dificuldade, mesmo passando muitas vezes pelo vale da sombra da morte, muitas vezes passando por deserto espiritual, passando muitas vezes, passando miséria, passando muitas vezes por sofrimento, muitas vezes por crítica, por humilhação, muitas vezes passando por luta, você mantém-se fiel, porque você ama o seu Criador, você ama o seu Deus, você ama ao Senhor dos Exércitos, aquele supremo e glorioso que fez os céus e a terra, que entregou a sua vida para nos salvar, para nos resgatar. Você ama a palavra de Deus, você ama a justiça de Deus, você ama ao Senhor teu Deus, você ama o seu semelhante como se fosse a você mesmo. Você estende a sua mão para socorrer aquela pessoa, menos que estão lá no fundo do lamaçal. Muitas vezes você se mantém fiel para esta pessoa, muitas vezes a pessoa não compreende por que você não abandona aquela pessoa que está lá, muitas vezes no meio das drogas, muitas vezes está lá na sarjeta, muitas vezes virou um alcoólatra, muitas vezes constituiu uma outra família, muitas vezes abandonou seu lar, muitas vezes rejeitou você, mas você ama a si mesmo, porque a fidelidade de Deus está dentro da sua alma, dentro do seu coração. Quem é fiel ao Senhor nosso Deus, ele produzirá
o oitavo fruto, que é a mansidão. A mansidão é o amor que se exprime em doçura, que está pronto, amado irmão, a perdoar, que está pronto a estender a sua infinita misericórdia. A mansidão é você ter uma palavra pronta, uma palavra amiga, uma palavra de conforto para aquelas pessoas que estão passando por luta. É você ter uma palavra cheia de doçura, mesmo diante, muitas vezes você passando por sofrimento, você está sempre pronto a responder com mansidão aquelas pessoas que muitas vezes se levantam contra você. Meu irmão, minha irmã, você produzindo o oitavo fruto, então você produzirá também o nono fruto, que é a temperança, que é o amor sobre a disciplina. Você terá temperança na maneira de agir, na maneira de falar, na maneira de vestir. Tudo será com ordem e decência, porque o amor de Deus foi derramado no teu coração. O amor de Deus está derramado sobre sua vida. O amor de Deus, ele está sempre atuando dentro de você. Portanto, meu irmão, minha irmã, o fruto do Espírito Santo é um assunto que talvez de menor complexidade para entender, porém é o mais difícil de realizar, porque ele é um fruto, ele precisa de ser germinado, ele precisa de nascer, ele precisa de ter o nascimento dentro de nós. Por isso muitas vezes é difícil de realizar, não que é de difícil acesso, mas que normalmente ocorre é que as pessoas estão mais preocupadas com os dons, com os fascínios do Espírito, que propriamente com o exercício constante de uma vida que reflita o caráter de Deus. Muitas vezes as pessoas querem dons espirituais, muitas vezes as pessoas querem dons de revelação, querem profetizar, mas são incapazes de amar, são incapazes de se envolver na obra de Deus para socorrer os aflitos. É claro, amados irmãos, que em tratando-se de um fruto espiritual, consequentemente, precisa ser manifestado. Até existe uma certa facilidade para as pessoas que estão longe de nós, que se mantêm muitas vezes um relacionamento esporádico conosco. Muitas vezes, quando nós encontramos, nós abraçamos esta pessoa, mas aquela pessoa que está inconstante conosco, que muitas vezes vive o dia a dia conosco, que enfrenta os problemas difíceis como nós enfrentamos, muitas vezes nós somos de coração duro para com estas pessoas, porque muitas vezes nós vemos o defeito destas pessoas. Quando as pessoas estão distantes, nós não vemos o defeito, nós não vemos os erros dessas pessoas, e quando nós encontramos com esta pessoa, nós pura alegria, pura felicidade, abraçamos, acolhemos, acariciamos estas pessoas, mas muitas vezes deixamos de acariciar os nossos próprios familiares, muitas vezes deixamos de acariciar os nossos entes queridos, aquele que convive conosco, que está todo dia conosco, que sofre juntamente conosco, que passa luta muitas vezes conosco. Muitas vezes nós somos propícios a criticar estas pessoas, a ver o defeito destas pessoas, mas muitas vezes esta pessoa sofre por nos amar, ele nos ama incondicionalmente, e nós muitas vezes, amados irmãos, somos incapazes de estender a nossa mão para os nossos próprios familiares, e queremos muitas vezes dons espirituais, queremos manifestar os dons espirituais. E amados irmãos, precisamos primeiramente agir sob a influência do Espírito Santo, produzir o fruto. A Bíblia diz que toda árvore boa, ela produz bons frutos, toda árvore má produz fruto mau. Não pode uma árvore boa produzir maus frutos, nem uma árvore má produzir bons frutos. Pelos frutos nós seremos conhecidos. Aquilo que nós fazemos dentro deste mundo, desta esfera que existe neste mundo, isso vai refletir, isso pode glorificar a Deus ou pode envergonhar a Deus. Isso, o teu ato de hoje, meu irmão, ele pode influenciar vidas no futuro. As pessoas olharão para vocês e verão que você é um servo de Deus, que há luz sobre sua vida, que a glória de Deus reflete sobre você, mesmo sem palavras,
palavra, você será um testemunha vivo, será verdadeiramente a luz deste mundo, será verdadeiramente o sal desta terra. Você muitas vezes não precisará fazer nada para que as pessoas venham se converter, porque estas pessoas irão almejar ser semelhante a você, porque dentro de você existe a glória de Deus, a presença de Deus. Este é o pedacinho do maná dos céus que eu trago para vocês neste dia de hoje, falando e concluindo a minha fala sobre o fruto do Espírito. Que Deus abençoe a vossa vida, que Deus ilumine a vossa vida e vos conceda a paz. Quero agradecer a nossa irmã Maria lá do México, mandou para mim um áudio. Deus te bendiga, minha irmã Maria Socorro, agora é pastora, irmã Maria. Que Deus te bendiga, minha irmã. Deus bendiga a todo irmão do México. Que a graça e a paz fica com todos os irmãos, guardando poderosamente, dando unção, dando capacidade a todos vocês. Que Deus abençoe a todos, amados irmãos, em o nome do Senhor Jesus.